Salve, salve galera, bom dia, boa tarde, boa noite, conforme o horário que vocês estejam vendo esse vídeo. Canal Bets e Tips aqui na área mais uma vez, passando para deixar os palpites dessa quinta-feira, dia 17 de 8. Como a semana passando rápido, né? Já estamos quase novamente no final de semana, onde teremos uma grade muito maior de jogos. Espero que todos estejam tendo uma semana excelente. Quinta-feira temos poucos jogos. O principal conteúdo da nossa grade do dia da rodada são qualificações para a Europa League e para a Conference League, além de um jogo do Campeonato Árabe Saudita. É um campeonato que, devido a essas contratações de estrelas, deve pintar bastante aqui durante todo o ano, toda a temporada. Vamos procurar nos adaptar a eles, porque a base de dados que a gente tem da temporada passada deve funcionar um pouco menos, porque muitas trocas, muitas contratações, enfim, vamos nos adaptando conforme a temporada vai passando. Antes do nosso resumo da rodada, eu gostaria de agradecer a todo mundo que dedica um tempinho do seu dia para estar aqui curtindo o nosso canal, acompanhando nossos vídeos. Somos muito gratos a todos vocês, dar as boas-vindas também para aquelas pessoas que estão chegando. Devagarinho estamos crescendo e espero também que todo mundo que esteja chegando agora goste do nosso material. A gente faz tudo com bastante carinho, com bastante cuidado. E no nosso resumão do dia 15 de 8, segunda-feira, nós deixamos, foram 6 palpites, nós tivemos 2 reds e 4 greens. É o jogo da Finlândia em que botamos a vitória do SJK. O time saiu ganhando de 1 a 0. Aí recebi uma notificação no meu celular de 2 a 0 no jogo. Fiquei tranquilo em relação à entrada. Time superior jogando em casa, muito melhor classificado. Logo depois, quando vi no celular, no computador, uma derrota de 3 a 2 que me surpreendeu bastante. Nosso segundo head foi no segundo jogo logo do dia. O Ares enfrentava o Rakov da Polônia, precisava ganhar a partida. No entanto, o time até pressionou, mas não conseguiu fazer gol e acabou tomando o outro ainda. Nós não batemos o over 1,5. No resto, batemos todas as outras 4 entradas. O jogo do Marcelo daria para fazer uma entrada simples com a vitória do time da casa. O time ganhou no tempo normal, tomou um gol no finalzinho, foi para prorrogação, teve um gol anulado no final da prorrogação e perdeu nos pênaltis. Caiu um dos favoritos a conseguir essas vagas. Então digamos que foi um dia razoável. 6 entradas, cravamos 4, 2 heads. É isso, seguimos. Sempre lembrando também que toda segunda-feira nós vamos passar o resumo geral da rodada. E antes dos nossos palpites, eu quero lembrá-los, como a gente faz diariamente, de que nossas análises são opiniões pessoais, individuais, em que a gente encontra eventos com alta probabilidade de acontecer através de estudos estatísticos. E caso vocês concordem com nossos palpites, fiquem à vontade, montem seus próprios bilhetes. E para quem for fazer uma fezinha, boa sorte para todos nós. E outro recadinho importante também, apostas com responsabilidade, mais 18. Não comprometam aquilo que vocês não podem perder, porque a aposta é aposta e ninguém tem garantia de nada. Por sinal, abram o olho de quem garante lucro de alguma forma na aposta, porque isso não existe. E sem mais delongas, vamos para os nossos palpites para o dia 17 de 8. Iniciando a grade do dia, às 14h45, famosa 15 para as 3. O Midtjylland da Dinamarca recebe o Omonia Nicosia do Chipre. É a semifinal da fase de qualificação da Conference League. Partida de ida, o Omonia ganhou em casa. De certa forma, resultado um pouco surpreendente, visto que o Midtjylland é uma equipe superior ao time do Omonia. Mas tem todas as condições de reverter esse placar em casa. Basta uma vitória simples para levar a prorrogação. Depois pênalti, uma vitória por 2 gols dá a vaga para o Midtjylland. O time entra com a necessidade da vitória. Vai provavelmente tentar amassar o Omonia desde o início do jogo. Que nós temos uma tendência de um jogo para gols, principalmente para o time da casa. Só que essas fases de qualificação das ligas europeias tem acontecido algumas surpresas. Então vamos operar no mercado de gols como a gente vem fazendo e geralmente vem dando certo. Midtjylland precisa da vitória, bateu o over em 4 dos seus últimos 5 jogos em casa. Deve partir para cima, se jogar para o ataque. Aqui acredito num jogo de gols. Gosto também de uma entrada simples a favor do Midtjylland, mas as odds estão pagando baixo também. Então nós vamos aproveitar essa paridade das odds, vamos operar no mercado de gols. Aqui nós vamos de over 1,5. 15 horas, seguimos na Europa, mas agora com as qualificações para a Europa League. O Genk da Bélgica recebe o Olympiacos da Grécia. É mais uma partida bastante disputada. O Genk perdeu fora de casa no primeiro jogo na Grécia por 1 a 0. O Genk é uma equipe que naturalmente já joga de forma bastante ofensiva. Então, precisando do resultado, deve ir para cima desde o início do jogo. A partida de ida, de certa forma, foi uma partida um pouco mais truncada. Mas agora devemos ter um jogo um pouco diferente, visto que só um sai classificado. Então, para o Genk não leva a nada manter o jogo num ritmo menos acelerado. O time nos seus últimos 5 jogos em casa bateu over 1,5 em 4 deles, bateu over 2,5 em 3 deles, over 3,5 em 3 deles também. Então, geralmente sai bastante gols em jogos do Genk. E levando em consideração que o time precisa da vitória, é uma possibilidade bem boa de que gols ocorram nesse jogo. Já o Olympiacos dificilmente tem muito gols em seus jogos.
mas ainda assim bateu o over 1,5 em 4 dos seus últimos 5. O time deve vir com uma postura um pouco mais defensiva, mas com a necessidade do Genk de jogar o ataque, acredito que vai ter alguns espaços. Aqui nós temos um jogo equilibrado, mas acredito que seja um jogo para gols. Aqui nós vamos de over 1,5. O nosso terceiro jogo da grade, continuando nas qualificações da Liga Europa, também às 15 horas, o Ludogorets da Bulgária recebe o Astana do Cazaquistão. No jogo de ida tivemos uma partida muito equilibrada, o Astana conseguiu vencer a partida jogando em casa por 2-1, mas qualquer um dos dois times poderia ter saído com a vitória. É mais um caso que o time da casa deve partir para o ataque desde o início. O Ludogorets domina o futebol búlgaro, tem uma equipe bastante forte ofensivamente. O time do Astana também tem alguns problemas na marcação, é um time que também chega bem ao ataque. Nos últimos 5 jogos em casa, o Ludogorets ganhou 4, bateu over 1,5 em todos eles. Ganhou partidas por 5-0, por 4-0, por 3-0. Então há uma probabilidade grande de que o time se lance ao ataque desde o início do jogo, tentando fazer essa diferença. O Astana jogando como visitante não tem uma campanha tão interessante, são 3 derrotas e 2 vitórias. Mas se tratando dessas fases de qualificação em que os resultados na grande maioria das partidas são imprevisíveis, aqui novamente nós vamos operar no mercado de gols. O Astana bateu o over 1,5 também em 4 dos últimos 5 jogos como visitante. Então aqui nós vamos de over 1,5. Também às 15 horas, mas agora pelo campeonato saudita, o Al-Khalij recebe o Al-Ahly. O Al-Ahly, como a maioria já deve saber, é um daqueles times que recebeu um grande investimento do governo. O time contratou Mendy, goleiro do Chelsea, o Kessié, Mahrez, Firmino, Saint-Maximin, então tem um ataque de nível mundial. Já o Al-Khalij estreou com derrota no campeonato saudita, não conta com nenhuma estrela internacional como alguns outros times estão recheados, então... E a diferença de técnica desses grandes jogadores que chegaram agora para os jogadores que já estavam na Arábia é gigantesca. Então aqui acredito que não seja outra possibilidade de aposta a não ser a buscar algo a favor do Al-Ahly. As odds estão interessantes, estão pagando em torno de 1,55, 1,60. Daria para montar uma entrada simples. Eu com certeza vou fazer essa entrada. Aqui eu vou de fora vence. Também às 15 horas, mas agora voltando à Europa, qualificação, as semifinais da qualificação da Conference League. O Spartak Trnava da Eslováquia recebe o Lech Poznan da Polônia. O Lech ganhou em casa por 2-1 na primeira partida, então o duelo chega completamente aberto para a partida de volta na Eslováquia. Aqui temos um duelo equilibrado com uma leve vantagem para o time polonês, que é teoricamente um pouquinho mais forte, mas como joga fora de casa, tende a ser um duelo mais equilibrado. Aqui nós temos a tendência de um duelo para gols. O Trnava jogando em casa bateu over 1,5 em todos os seus últimos jogos, ambas marcam em todos os seus últimos jogos. Poznan também bateu over 1,5 em todos os seus últimos 5 jogos como visitante, bateu over 2,5 em 4 de 5, então só com base em estatísticas já teria uma tendência de jogo para gols. Então, somando a necessidade de o Trnava se jogar o ataque e abrir espaços e brechas para o Lech jogar também, acredito que seja um jogo de gols. Então aqui nós vamos de over 1,5. E encerrando a nossa grade do dia às 15h45, também por semifinal de qualificação para a Conference League da Europa, o Luzern da Suíça recebe o Hibernia da Escócia. Primeira partida, o Hibernia conseguiu uma boa vitória por 3-1. Na partida da volta, os Luzern não tem outra alternativa a não ser se lançar o ataque desde o início do jogo. Tem que tirar uma diferença de 2 gols, e já não é uma diferença tão simples assim de reverter. Os últimos 5 jogos, o Luzern bateu o over 1,5 em todos eles, ambas marcas em todos eles. Já nos últimos 5 jogos do Hibernia, tivemos um over 2,5 em todos eles, ambas marcam em 4 de 5. Tivemos inclusive um over 3,5 em 4 de 5, ou seja, muitos gols em jogos do Hibernia. Aqui naturalmente já teríamos uma tendência de jogo para gols, em se tratando de uma partida eliminatória em que apenas um time sai classificado. Essa tendência aumenta um pouco mais, então aqui nós vamos de over 1,5 também. E com esse jogo nós encerramos a nossa grade do dia e no nosso bilhete pronto nós temos o Al-Ahly para ganhar uma das partes contra o Al-Khalij no campeonato saudita e um over 1,5 na qualificação europeia no jogo do Ludogorets contra o Astana. Aqui nós temos uma particularidade, caso vocês queiram, dá para fazer uma entrada simples, com uma vitória simples do Al-Ahly Jeddah, e não precisaria montar um bilhete, é uma entrada que eu gosto bastante e que eu vou fazer. Então fiquem à vontade e façam o que vocês acharem mais conveniente. E eu queria agradecer a todo mundo que chegou até aqui. Se curtiu o nosso vídeo, deixa o like, deixa o follow, isso nos ajuda bastante. Queria desejar a vocês todos uma ótima quinta-feira. Para quem for fazer aquela fezinha, boa sorte para todos nós. Se Deus quiser, amanhã estaremos aqui novamente. Um abraço a todos, até mais, valeu!